Pessoal, chegando aqui na Agrivale, na sede da companhia aqui em Indaiatuba, e quem está esperando a gente para ter uma conversa muito bacana é o CEO, o Antônio Maia. E você acompanha tudo isso agora aqui no seu programa Fala Carlão. Valeu, gente, vamos nessa? E devagarzinho a gente vai voltando à realidade, aquela realidade gostosa de falar com as pessoas assim, ao vivo e a cores. É o que está acontecendo hoje. Eu tive o privilégio de ser convidado para vir aqui na nova sede aqui da Agrivale. E quem está aqui do meu lado hoje é o Antônio Maia. O Antônio Maia começou a conversar comigo aqui, eu já fiquei apaixonado por ele, é um cara super ativo, 43 anos de agronegócio, empreendedor nato, e eu falei, nós temos que fazer um Fala Carlão, é agora e aqui, e ele aceitou esse desafio, viu? Ô, Antônio, obrigado pela sua presença, por ter aceitado esse desafio de conversar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço a sua presença, Carlão, obrigado. Olha, deixa eu te falar, já falou, o Antônio Maia é o CEO aqui da Agrivale, e vocês sabem do tamanho que está esse mercado de biológicos. Hoje esse mercado cresce uma barbaridade. Mas antes, você já me conhece, a gente sabe que ninguém nasce, eu sempre falo, viu, Antônio, ninguém nasce CEO de nada. Sim. E todo mundo tem uma história muito legal para contar. Você até começou a falar um pouquinho aqui sobre a sua história. E eu queria, então, que você começasse do começo. E sabe qual é o começo? O começo é muito antes da vida profissional. O começo, eu falo sempre assim, o começo eu gosto de saber se os caras levaram uma boa surra da mãe, do pai, se a mãe era rigorosa, quais são os valores que você trouxe lá da infância e aonde ela aconteceu. Nossa, é grande, foi grande, foi fundo. Então já fazem muitos anos, né? Mas os meus valores eu trouxe da minha família, da minha mãe e do meu pai, um cumpridor dos seus deveres, das suas obrigações. Eu não dormia se tinha alguma coisa para fazer, compromissos a cumprir. Então eu trouxe muito disso, né? Compromisso com tudo e com todos que nos cercam. Maravilha, escuta. Como é que a gente falar que o cidadão hoje é CEO aqui de uma companhia, e eu também gosto de falar que isso com certeza é uma fotografia do momento, né? E a vida da gente é muito mais do que uma fotografia de momento. A vida da gente é uma soma de várias experiências. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que você permanece há 43 anos no agronegócio? Como é que começou isso tudo? Bom, primeiro pela paixão, né? Pela paixão pelo agro, pela paixão por fazer algo pelo outro, pelo próximo, um interesse genuíno pelo próximo. Isso que nos trouxe, que me motivou e que motiva sempre, né? De estar sempre contribuindo com o próximo, com a agricultura e com o agricultor. Nosso negócio, falando de Agrivale, tem já 18 anos, a gente começou há 18 anos, eu tenho 43 anos no agro, mas eu tenho tinha e tenho ainda outros negócios além da Agrivale, né? Mas a Agrivale nasceu basicamente de uma necessidade nossa de encontrar soluções para os nossos clientes, para os agricultores. Antes da gente entrar um pouquinho nessa história da Agrivale, eu queria saber do profissional mesmo antes. Você começou a sua história com um negócio de semente de hortaliça, e eu entrevistei já aqui, outro dia teve aqui o Steven, que é o presidente lá da Agrivale, então eu tenho algumas, Agristar, né? O presidente da Agristar, o Steven, teve aqui, e parece que você teve uma passagem lá, como é que é? Sim, eu comecei minha carreira lá aos 18 anos, né, já faz aí um bom tempo. Na época a sede deles era em Itaipava, não era? Hoje eles estão aqui em Santo Antônio de Posse, né? E foi lá que eu iniciei minha carreira. E já faz bastante tempo isso aí, né? São 78 quando eu comecei a trabalhar com eles lá. Na época a empresa não se chamava Agristar também, ela tinha um outro nome, chamava-se Topseed, hoje é só marca, né? Topseed hoje é só marca. E foi lá que eu iniciei minha carreira, aos 18 anos. E de lá você foi para onde? De lá eu acabei me tornando sócio de uma empresa chamada Casa Bugre, que fazia parte do grupo da Agristar, e com a minha entrada deixou de fazer parte do grupo Agristar. Eu me tornei redistribuidor, né? É assim que eu construí minha carreira. Isso foi já em 91, por aí, 91, 92, que eu me tornei redistribuidor.
encarei um desafio, saí do estado do Rio para o estado de São Paulo, assumi uma região grande de redistribuição, um trabalho bacana de fazer desenvolvimento de mercados para alguns híbridos, materiais novos, na época pouquíssimo conhecido. Então foi um desafio bem interessante, foi um aprendizado bem grande aí. E desafio, eu gosto desse meu formato, viu? Eu gosto que as pessoas contem um pouquinho, meio que até em ordem cronológica, porque tem uma música do Paulinho da Viola que eu gosto demais, que ele fala assim, que não sou eu quem me navega é o mar, né? Então a gente vai levando a vida aí e às vezes a gente vai sendo, vamos dizer, a vida ajuda também a construir. A gente dá umas diretrizes, mas a vida ajuda muito, né? A gente aprende sempre, né? Então o aprendizado é grande, né? Depois dessa passagem aí com a Gristar, em 91, eu fiquei lá até 97 como redistribuidor. A partir de 97 nós assumimos um desafio um pouco maior, uma área muito maior, um estado de São Paulo inteiro para trabalhar, o Triângulo Mineiro para trabalhar, o estado do Goiás para trabalhar, sempre fazendo desenvolvimento de materiais novos, de sementes, de hortaliças, no mercado que a gente conhece há muito tempo. Foi assim que a gente conduziu o nosso negócio até que iniciamos a nossa busca porque quando você trabalha com sementes, você acaba tendo necessidades de entender um pouco mais e pensar um pouco em manejo, e pensar um pouco de novas tecnologias, materiais muito novos, e precisa de digamos assim, de um conhecimento maior e uma tentativa de você poder extrair todo o potencial daquele material que você está trabalhando. E foi com essa intenção que a gente foi buscar algumas outras alternativas além das sementes, até para favorecer o desempenho desses materiais. Essa é a ideia. E aí surge, eu acho que aí começa a vir o embrião da Agrivalho, né? Exatamente. Então, com esses novos híbridos, novos materiais, novas tecnologias, então você encontrava algumas respostas em algumas áreas e áreas vizinhas nem tanto. Então, qual que é o problema? O que está pegando? Então, nós começamos a entender um pouco mais, começamos a participar e trabalhar um pouco com o agricultor em relação a manejo. No primeiro momento, manejo do solo, manejo de água, manejo de rotação de cultura, uma adubação verde, alguns detalhes que são realmente importantes. Então, a gente começou a trabalhar aí para obter um desempenho maior desses materiais que a gente queria implementar. Aí eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Agro Revenda, a nossa plataforma de conteúdo da distribuição agro. Povo, ó assim, ó, o negócio é o seguinte, viu? Olha como é que é isso aqui. 212 páginas. O mundo, né? A gente fica com essas discussões. O mundo não é uma coisa ou outra, né? O mundo é ou, né? Então tem impresso, tem no. Quem quiser ver no site, tem o site. Quem quiser assistir nas redes sociais, assiste. É assim que é o mundo, né, Antônio? Sim, completo. Hoje o acesso é muito grande, né? A tudo. É só querer, né? É isso mesmo, gente. Valeu, um abraço para todos vocês aí da plataforma Agro Revenda. Valeu! Muito mais do que chegar para vender determinado produto A ou B ou C, é entender qual é o que aflige o agricultor, né? Na verdade, assim, você tem um material que você sabe que ele pode entregar mais e, eventualmente, você não consegue obter isso do material. Então, o que está faltando? O que está impedindo que esse material tenha um desempenho adequado? Então, precisa entender o manejo dele, conhecer o agricultor, conhecer a região, conhecer o solo, precisa um pouco mais de conhecimento para você poder de fato entregar. Não é só produto, né? Produto tem vários, mas eu preciso fazer com que esse produto tenha o desempenho adequado. Esse é o desafio. E eu fico imaginando que aí, quando você, vamos dizer assim, faz essas perguntas ou se questiona o agricultor, o seu cliente, as respostas que vêm de lá, pode ser que às vezes você olha para dentro de você mesmo, para sua casa e fala, opa, peraí, essa dor eu não tenho a resposta aqui, vou ter que procurar, não é assim? Exatamente isso. Então, você não tem todas as respostas, mas você tem a obrigação de buscar a solução.
Então, pensando nisso, pensando em buscar a solução, daí é um pouco da origem da Agrivale, da gente buscar a solução para que o agricultor possa obter o melhor resultado. E a nossa origem, a origem da Agrivale, veio justamente desse mercado de hortaliças, que é um mercado que a gente conhece bem, ou conhecia pelo menos. Então a gente conhece bem esse mercado de hortaliças e buscando soluções, assim, quando o agricultor precisa obter o melhor resultado possível, você tem de encontrar, ou pelo menos buscar ferramentas que possam favorecer que ele tenha esse desempenho esperado. E aí são vários desempenhos. A gente tentou algumas parcerias no começo com algumas outras companhias, a gente acabou chegando à conclusão que o melhor era que a gente, logo, quer saber de uma coisa, vamos fazer nós uma linha de produtos para ajudar, para buscar o desempenho que a gente precisa buscar. Se a gente sabe o que precisa, que a planta precisa entregar, tá bom. Qual que é essa solução? Então nós desenvolvemos aí no começo da nossa jornada uma linha de fertilizantes especiais, voltado para o segmento de hortaliças, de HF. E o que é que nós estamos buscando nesse início de jornada? Que aquelas hortaliças tivessem um desempenho esperado ou adequado. Então, ganhos de qualidade, principalmente, ganho de produtividade, com certeza, esse é natural que viesse, mas não era só produtividade, a gente estava buscando qualidade. E que qualidade seria essa? Na hortaliça são várias, por exemplo, você tem cor, firmeza, textura, pós-colheita, sabor. Tem vários atributos que a gente consegue trabalhando na sintonia fina da cultura, oferecendo a ela o que ela precisa naquele momento. Não o que a gente quer dar, é o que ela precisa. E aí você tem de entender um pouco mais o que realmente a planta precisa. Então, com esse conceito é que a gente iniciou a nossa jornada aqui na Agrivale. E aí nós estamos falando disso, nós estamos falando lá de 2003, por aí, é isso? Exatamente. Em 2003 nós iniciamos a nossa jornada com fertilizantes especiais. Na sequência, Carlão, a gente percebeu que fertilizantes resolveu um monte de problemas, é verdade, nos ajudou demais, mas ainda assim faltava alguma coisa. Tinha soluções que a gente não conseguia as respostas adequadas. E aí a gente ficou quebrando a cabeça. Por que a resposta não vem? Então, nós fomos buscar soluções nos biológicos. Era de tudo que a gente imaginou que era possível fazer, algo sustentável, porque a gente também estava buscando isso, e teria que ser algo sustentável, algo que realmente pudesse contribuir de verdade com o agricultor. E nós fomos encontrar isso nos biológicos, nos ativos biológicos. Na época era pouquíssimo conhecido, muito pouco, bem diferente de hoje, né? 18 anos depois, mudou muita coisa. Mas lá atrás eram pouquíssimas empresas, pouco conhecimento, enfim. E a gente se propôs a encontrar a solução. É por isso que a gente está onde está, porque no final o que a gente quer é encontrar a solução para o agricultor. Para a agricultura e para o agricultor, nosso cliente. Se a gente não tem resposta, tá bom, não tem resposta, mas eu tenho obrigação de buscar a resposta. E com esse conceito que a gente acabou evoluindo. Nutrição foi bom, a gente conseguiu avançar bastante, nesses detalhes que eu já comentei, de sintonia fina da cultura, mas a gente tinha um problema, principalmente no solo. E a gente buscava algo, hoje a gente fala muito aqui em regeneração do solo, melhor ainda, a gente fala de regeneração da vida no solo. Então, quando a gente, olha, preciso resolver o problema desse solo, não era nem mais um problema de um agricultor, tem um problema aqui que a gente precisa trabalhar. E aí também tem uma coisa que a gente percebe aí, olhando aí, vocês podem com certeza pesquisar sobre isso, mas vai entender que vocês foram achando a solução e, mais que isso, transformando os autores daquelas soluções em sócios do negócio. Foi isso que foi acontecendo, né? Exatamente. Nós iniciamos a nossa jornada, éramos um grupo de 6 pessoas. No primeiro momento, com a nutrição, a gente agregou mais 3 profissionais que entendiam um pouco mais da nutrição para nos ajudar no processo, que é assim que a gente foi evoluindo e crescendo, trazendo experiência, talento, pessoas comprometidas de fato, com o agricultor, com o resultado. No primeiro momento foram mais 3. Na sequência, nós conhecemos uma companhia que já atuava com a marca, uma companhia que já atuava com biológicos. Ele tinha uma linha de produtos biológicos. Basicamente, era
produtos à base de tricoderma, é uma empresa do Rio Grande do Sul chamada AgriHouse. Nós nos tornamos amigos, nos tornamos sócios, vieram essas pessoas para o nosso grupo, então trouxe muita experiência, e aí a busca continuou, não foram só, a gente não parou em tricoderma. Tricoderma resolveu uma boa parte dos problemas, é verdade, é um bom ativo, a gente funciona muito bem, mas a gente precisava mais, e a gente foi buscar mais, né? E a gente acabou conhecendo uma outra companhia, um novo colega que tinha uma pesquisa muito robusta, uma empresa recém-criada, recém-fundada, chamava-se MFB, na qual o nosso sócio, e hoje o nosso sócio, Eduardo Bernardo, era o líder né, dessa empresa, e de fato eles tinham uma pesquisa muito robusta, conceitos inovadores, que para nós foi algo muito importante, muito relevante. No primeiro momento, da mesma forma, nós começamos a trabalhar com essa companhia, com esses produtos, conhecer um pouco mais, e acabou que também nos tornamos sócios dessa companhia. Pela mesma razão, a gente queria as mesmas coisas, a gente quer resolver o problema do nosso cliente, do nosso agricultor. E nós fomos nos associando, né? Eles tinham uma pesquisa muito robusta, mas não tinham acesso, não tinham comercial. Isso a gente pôde proporcionar, é assim que a gente seguiu evoluindo. E para a gente dar um salto aqui já, e agora falar um pouquinho mais de negócio, de business, de negócio, né? Porque você e eu estou aqui na sede da companhia, a gente chega aqui, é um negócio que é uma coisa bastante robusta aqui, viu? Então, eu diria que eu gosto de conhecer quando a gente escuta, viu? Lá em Porangaba tinha um prefeito que falava assim que as pessoas, mesmo os adversários que não quer ver, eles podem aparpar, assim, entendeu? Então, aqui dá para aparpar a estrutura deles aqui, é uma estrutura fantástica, né? Então, aí existe mais recentemente, eu queria que você me contasse como é que surgiu essa conversa, né, com o Tarpo, com o fundo, que eu imagino que foi bastante relevante a entrada deles do ponto de vista de crescimento. E depois eu quero voltar a tocar depois que você explicar essa história do fundo, eu quero falar um pouquinho mais sobre os pilares da companhia. Então, Carlão, antes de falar um pouquinho do fundo, né, uma última parceiro que entrou, uma última companhia que entrou no nosso grupo foi uma empresa chamada Massem, também se dedicava à produção de ativos biológicos, trabalhavam com inoculantes para soja e milho, também faz parte do grupo, foi a última empresa que nós nos associamos, né? E na sequência, sim, veio o fundo, né? Mas antes um pouquinho até de falar do fundo, eu diria assim, você comentou uma coisa que me chamou a atenção, que me fez lembrar. Quando nós iniciamos essa jornada lá atrás, em 2003, nós geramos, acho que cerca de 5, 6 empregos, 6 vagas de trabalho, sabe? É um negócio bem pequeno, bem modesto, e nós comemoramos pra caramba, para falar a verdade para você, porque a gente gerou emprego, cara, e com um objetivo muito nobre de resolver o problema do nosso agricultor, não era da boca para fora, sabe? Sim. E a gente ficou muito feliz com esses empregos que foram gerados aí. Muito, muito feliz mesmo. A gente comemorou, na verdade, naquele dia que a gente falou, não, abrir uma empresa, decidimos, vamos fazer, contratamos as pessoas, a gente saiu para comemorar. Esse grupo de sócios vão comemorar porque é muito relevante, é muito importante para nós. E hoje você vê a companhia, alguns anos depois, 18 anos depois, nós somos aí cerca de 300 profissionais envolvidos no processo, então dá muita satisfação, né? E o grande motivo de termos chegado até aqui, eu posso te afirmar com toda certeza, é esse propósito de encontrar soluções para os agricultores e para a agricultura. Você sabe que eu anotei aqui, eu vi uma apresentação antes, e eu anotei aqui 4 verbos. Eu gosto muito de verbos, né? Então, assim, os verbos são potencializar, ativar, proteger e regenerar, né? Então eu queria que você comentasse a importância desses 4 verbos, que eles simbolizam os pilares aí da companhia. Então, esses pilares, eles são fundamentais, porque a gente fala muito em produto, mas na verdade não é bem por aí. A gente está pensando assim, como é que eu vou contribuir? Uma parte dele passa pela regeneração, outra parte passa por todos esses pilares aí, né? Do ativar, do proteger
e o outro potencializar. Então, tudo isso faz parte do conceito, né? Como é que eu vou, por exemplo, se você tem uma área de produção e eu for visitar essa área, ou qualquer profissional da minha companhia, ele deveria entender o que você está precisando naquele momento, qual que é a tua... Porque normalmente assim, você não está 100% fora, então é um detalhe ou outro. Em algum momento você vai trabalhar na regeneração, em algum momento você vai trabalhar na potencialização. Não é tudo ao mesmo tempo e pode ser tudo ao mesmo tempo. Depende muito da tua área, depende muito do teu entendimento e depende muito do desejo daquele agricultor. Mas o fato é, eu preciso entender onde é que eu posso contribuir e qual ferramenta eu vou usar num desses pilares. A gente tem um conjunto de ferramentas e essas ferramentas são produtos, mas antes de apresentar a ferramenta, eu preciso entender o que é que precisa aquela lavoura. Precisa fazer mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu escutei essa conversa aqui antes, né? A gente tem que escutar muito, né? A gente sempre tem que escutar, a gente tem que entender, não só escutar, a gente precisa entender o outro, o que é que ele está precisando. Então, e as respostas vêm. E aí você precisa andar na roça também, você precisa olhar. O que a planta está te falando? Muitas das vezes, mas a planta não fala. Depende, se você prestar bem atenção nela, pode ser. Pode ser que ela te dê alguma mensagem importante e relevante para você tomar determinada decisão. Lógico, hoje você tem tecnologia que você pode usar para obter essa informação, mas você precisa andar um pouco na roça, você precisa ir na roça e ver o que essa planta está te falando, que mensagem ela está te deixando. É importante você entender, ouvir o agricultor também. Ele conhece a roça dele, ele sabe o que ele está fazendo. Então, ouvir e entender é bem importante. Nessa palestra que eu ouso de vez em quando fazer, tem uma plaquinha que eu nunca me esqueço. Na sala do presidente da Bunge, fui fazer uma visita lá uma vez, e ele não estava, mas tinha uma placa assim na mesa, e dizia assim a placa: o escritório é o pior lugar do mundo para se enxergar o mercado, né? Então, aqui a gente está falando que você está dizendo um pouco isso, né? A gente precisa efetivamente andar, ouvir e estar próximo do agricultor, né? É verdade. Eu chamo isso de interesse genuíno. Eu preciso, nossa equipe, o nosso profissional precisa ter um interesse genuíno pelo agricultor e pela agricultura. Isso significa que eu tenho de ir lá e olhar a lavoura, conversar com o agricultor com interesse genuíno. Você vai receber sinais, alguém vai te dar alguma sinalização. Mas eu preciso ter esse interesse. Se eu não tiver esse interesse verdadeiro pelo outro, ou pela agricultura, ou pela lavoura, na verdade eu não precisaria nem ir na lavoura. Porque eu vou lá passear. Não vou passear. A gente vai falar de negócio, a gente vai entender o outro. Então, esse interesse genuíno para mim é muito importante e muito verdadeiro. A gente trabalha com esse conceito, assim, a gente precisa ter um interesse genuíno pelo agricultor e pela agricultura, né? Eu adorei esse negócio. E pra gente, eu acho que a gente já está meio que nos descontos aqui da nossa próxima, mas eu queria saber o seguinte, você. E para voltar um pouquinho na conversa com o fundo, eu queria saber assim, ele melhorou, vocês têm um interesse genuíno e agora eu quero saber o tamanho, porque o tamanho do interesse genuíno, quando tinham 6 colaboradores, vamos dizer assim, tinha um tamanho, uma possibilidade de alcançar um determinado limite. Agora, com o fundo, isso multiplicou, potencializou esse interesse genuíno. E eu queria que você falasse, então, agora, com a chegada do fundo, qual é o tamanho de vocês? Até onde esse interesse genuíno pode chegar no Brasil inteiro? Aonde chega? Com a chegada do fundo, primeiro eu vou falar um pouquinho de como é que foi essa aproximação com o fundo. Isso começou a acontecer... Aconteceu em 2019, a primeira reunião, a primeira abordagem. A gente levou aí um ano e pouquinho fazendo esse namoro, vamos falar assim, a gente chama de namoro. Passamos aí um ano conversando, negociando. Fechamos negócio com o fundo em meados de 2020. Então estamos fazendo aí um ano e meio de parceria, de sociedade, vamos falar assim. Então eu costumo dizer assim, nós fomos escolhidos pelo fundo, porque ele poderia ter escolhido outra companhia, isso é uma verdade,
Mas nós também escolhemos, porque a gente também tinha outras propostas na mesa. Sim. Né? E nós fomos escolhidos pelo fundo e também escolhemos o fundo. E basicamente porque preservava a maior parte da nossa cultura, os nossos valores. Existia e existe sinergia entre os nossos valores. Se não forem os mesmos, são muito próximos. Eu acho que a maioria são os mesmos. Então a gente tem como eu diria, uma proximidade muito grande de valores e tudo mais. Então foi muito importante a chegada do fundo, porque a gente estava num momento assim, né? Ou nós crescíamos bastante por conta própria, ou a gente se associava a alguém. Foi um momento adequado, eu diria, a chegada do fundo para nós, né? A gente estava num momento de tomada de decisão. Então a chegada do fundo, o que ela proporciona? Qual foi parte do nosso acordo feito com o fundo, né? De fazer os investimentos no aumento da capacidade produtiva. Isso você vai ver daqui a um pouco, a gente vai te mostrar aqui essa unidade nova. Isso é parte desse acordo já, toda essa estrutura que você está conhecendo hoje. Investimentos em tecnologia, em projetos envolvendo tecnologia, são investimentos importantes. Envolvimento em pessoas, em treinamento e capacitação. A gente está criando uma série de ferramentas para isso. Então, o fundo trouxe para nós um profissionalismo, não que a gente não fosse profissional, mas trouxe uma gestão que facilita a nossa vida, que facilita até o nosso sonho, assim, a possibilidade da gente avançar com o nosso desejo de contribuir mais, porque você precisa dar resposta para mais pessoas agora. A partir do momento que você cresce, que você avança, você tem mais pessoas para você dar respostas, né? E o fundo proporciona muito isso, né? A chegada do fundo está nos ajudando demais nesse acesso. Então, melhorias de acesso é um tema importante para nós, né? Porque a gente até então estava indo com os recursos que a gente podia, da forma como a gente podia. Ainda está assim? Ainda está um pouco assim, só que o nosso poder aumentou um pouco com a chegada do fundo. Isso também é uma verdade. Não é que estamos esbanjando nada, não é isso que acontece aqui. A gente está investindo para crescer, né? E junto com o fundo, o que a gente construiu, o que a gente colocou como desejo, né? Como visão de negócio. Nós queremos ser a plataforma de bioinsumos mais valiosa do mundo. E quando a gente fala de valiosa, a gente não está falando valiosa de valor monetário. A gente está falando também de ser uma plataforma, de ser uma companhia importante, uma marca relevante, que esteja no coração dos agricultores. Não só na cabeça, mas esteja de fato no coração dele. Que a gente possa contribuir de verdade. Então, esse valor que a gente espera que a companhia tenha é um valor sentimental até. A gente gostaria muito de que as pessoas nos vissem com o mesmo respeito que a gente tem pelo mercado, pela agricultura, pelo agricultor. Isso para nós é fundamental, sabe? Então esse conceito ele está muito em toda a companhia. Acorda e dorme com esse conceito, né? De fato contribuir com o nosso agricultor, com a agricultura e com o agricultor. Eu fico um pouco emocionado quando eu falo disso, porque a gente que viu o negócio pequenininho crescer e chegar onde chegou, e as pessoas, mas como que isso aconteceu? É uma coisa muito simples. Esse interesse genuíno pelo outro, e buscar sempre solução para os nossos clientes. E isso nos trouxe até aqui. Eu não tenho dúvida disso. Tem muitas pessoas envolvidas, um grupo grande de sócios envolvidos. Até a chegada do fundo, com todas essas pessoas, esse conhecimento que foi embarcado na companhia, nós éramos em 26 sócios, somos ainda 26 sócios, e mais a chegada do fundo. Então você vê que nós fomos ao longo do tempo agregando muito talento, muita experiência, muito conhecimento, mas todos com um objetivo muito claro, de contribuir com a agricultura e com o agricultor. Ô, Antônio, eu estou aqui hoje na sede de vocês têm uma companhia, assim, uma empresa aqui do ponto de vista físico, uma estrutura fantástica, e aí eu queria, para a gente fechar a nossa prosa aqui, até um tema que está bem caliente aqui, né, até nas minhas, quem acompanha nosso trabalho aí nas últimas entrevistas e tal, e eu quero de novo pegar esse conceito,
Outro dia, conversando com o presidente da John Deere, o Paulo Herman, e o Paulo falava o seguinte para mim, ele falou: Carlão, se a agricultura brasileira fosse uma corrida de Fórmula 1, a gente, neste momento, hoje, a gente está apenas e tão somente vivendo a volta do aquecimento dos pneus. Dos seus 43 anos de experiência, né, que você já viu evoluções, eu diria, infinitas, você já viu grandes transformações. Eu queria que você, trazendo esse conceito aí do Paulo, eu queria que você pegasse sua bola de cristal e bola de cristal misturada com a experiência, com o seu retrovisor, que tem muito profundo, olhasse pelo para-brisa. Eu queria saber de você, assim, que futuro, o que reserva para nós? Nós estamos realmente só no começo, a gente tem muita disrupção pela frente. Eu acredito nisso também. Eu acho que a gente está no começo. Se você pensar em agricultura regenerativa, é bem no começo mesmo. Tem muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa. E essas coisas simples, tá? Não estou falando aqui de produto, não. Estou falando de manejo, estou falando de adequação, de conhecimento, de entendimento. Mas a gente já caminhou muito, sabe? Caminhou de verdade, assim. Acho que as coisas andaram nos últimos 10 anos, deu uma acelerada muito boa. Tem muito por fazer, a gente tem muito, de verdade, muito por fazer. Mas eu acredito que o futuro é espetacular. Quando a gente vê o que a gente está vendo e vivendo o que a gente já está vivendo com esse conceito inovador de pensar na agricultura de uma forma regenerativa, que ela se renova a cada ciclo, é algo maravilhoso, é algo que, nossa, eu gostaria de ter uns 30 anos a menos para poder vivenciar um pouco mais isso, mas é maravilhoso, assim, é algo encantador. E essa geração que está chegando aí agora está trazendo também muita inovação, muito conhecimento, vai ajudar demais. A gente, cara, nossa, a gente está começando de verdade, a gente está bem no comecinho. Muito bom, gente, muito bacana isso aqui, realmente é super gratificante para mim poder trazer para você tanta informação boa, tanta crença de que o agronegócio realmente é a mola propulsora desse país, e é um orgulho muito grande para mim poder triar até vocês uma conversa como essa. Ô Antônio, eu estou sem palavras, eu queria agradecer muito sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, eu estou super emocionado. Você sabe que não é fácil para mim estar aqui falando com você. Eu falo assim, olha, eu agradecer sua presença aqui no programa, mas na sua casa, viu? Então, muito obrigado pelo convite para a gente estar aqui, viu? Nós que agradecemos, é uma honra muito grande receber a tua equipe, receber você aqui na nossa casa. A casa vai estar sempre aberta para vocês, para todos, na verdade. E a gente quer receber muitas visitas aqui, mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa história. E a gente fica muito orgulhoso de recebê-lo aqui. Muito obrigado, Carlão. Pois é, gente. Agora eu queria fechar isso aqui com uma reflexão. Eu me lembro quando nós fizemos 10 anos de companhia, em 1988, em 98, nós temos uma companhia de comunicação que nasceu no dia 23 de setembro de 1988. E lá nessa festa, 10 anos nós fizemos uma festa e chamamos um jornalista chamado Joelmir Betting, que era um homem que traduzia economia e tal, para fazer uma charla lá para a gente. E eu me lembro até hoje as palavras dele. Ele disse assim, porque eu olhando o agronegócio brasileiro, daqui 50 anos, ele falava, o mundo vai precisar do Brasil pela primeira vez, ele dizia isso. E ele até brincando, ele falou um negócio que acabou de falar com outras palavras, ele disse assim, eu, na verdade, gostaria de ser neto de mim mesmo. Eu concordo, eu estou nessa, eu concordo com ele, eu gostaria de estar começando agora, porque nossa, cara, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa boa para fazer, que eu fico emocionado, assim, de verdade, eu acho que tem muita construção ainda para ser feita. E a gente vai alimentar, não diria que a gente vai alimentar o mundo todo, mas a gente vai ajudar a alimentar o mundo. Uma boa parte. Uma boa parte, pelo menos. E de maneira saudável, que é importante para nós, né? Com certeza. E cuidar bem do nosso solo. Sabe, a maior riqueza que a gente tem, que qualquer agricultor tem, é o solo dele.
e a gente precisa cuidar bem desse solo. A gente vive muito com isso. A gente também é produtor, né? De vez em quando a gente vai para a roça trabalhar um pouco, e a gente precisa cuidar desse solo. Ele vai entregar, ele vai dar a resposta que a gente espera. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa prosa de hoje, desse passeio todo que nós fizemos por aqui. E agora, infelizmente, o nosso tempo acabou e a hora de eu me despedir de todos vocês, agradecendo mais uma vez a sua fabulosa audiência nesse nosso programa especial, nesse especial programa que acontece aqui nas redes sociais todo sábado. Gente, brigadão, um forte abraço e não esqueça, hein, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e principalmente faça aqui como o Antônio Maia, o Everton, eles vão espalhar esse vídeo para todo o Brasil. Vai ou não vai? Com certeza, Carlão. Já tá no ar. É isso aí. Ô, Antônio, você viu que não doeu nada a nossa conversa, né? Não, foi facinho, né? Rapidinho. Rapidinho, bom demais. Obrigado pela atenção de vocês. Eu que agradeço. Tá? Obrigado a todos. Como é que chama? Atenção genuína. Dedicação. Interesse. Obrigado pelo interesse genuíno que vocês tiveram comigo aqui, viu? Obrigado, Carlão. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Interesse genuíno. Você não deixa nunca esse conceito sair da cabeça de todos vocês. Valeu!